Vamos ouvir então a sua apresentação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu chamo-me José Gonçalves, venho de Portugal, sou dirigente da Confederação Nacional da Agricultura de Portugal, que é membro da Coordenadora Europeia Via Campesina. Em primeiro lugar, agradecer o convite que nos foi dirigido para participar nesta audição. Gostaríamos, em primeiro, de nos pronunciar sobre o objeto e o período temporal deste processo de simplificação lançado pelo Sr. Comissário da Agricultura. E a crítica que fazemos logo de início é relativa ao facto deste exercício de simplificação estar, de certa forma, confinado ao atual quadro legal, ou seja, de só poder incidir sobre aquilo que são os atos delegados e os atos de execução. Em nossa opinião, a origem da burocracia da PAC encontra-se principalmente na sua estrutura base, pelo que não questioná-la limita, desde logo, o alcance desta iniciativa e leva-nos também a interrogar da sua utilidade. Para nós, de facto, a base da burocracia da PAC está nas decisões políticas tomadas e esta burocracia não se resolve por milagre, por uma alteração daquilo que são as decisões técnicas de aplicação e que estão aqui em debate. Entendemos que, com estes pressupostos, o resultado deste processo de simplificação terá, no essencial, apenas impacto ao nível da agilização daquele que é o controle que tem que ser feito por parte dos Estados-membros, sendo que para os agricultores e principalmente para a pequena agricultura e para a agricultura familiar, o impacto será de facto muito diminuto. Por outro lado, questionamos a utilidade deste exercício numa fase em que não se pode validar na sua plenitude a aplicação, os impactos, o cumprimento daquilo que foram os objetivos traçados por esta reforma de 2013 e a cabal resposta aos desafios que a Europa tem pela frente. Em nossa opinião, esta avaliação a ser feita irá ditar a necessidade de se alterar aquelas que foram as decisões políticas da reforma de 2013. E assim sendo, na nossa perspectiva, impõe-se, a nosso ver, uma reforma intercalar da PAC antes de 2020. E assim, a questão que se coloca é até que ponto faz sentido fazer este exercício de simplificação num quadro de um eventual processo paralelo de reforma intercalar da PAC, no qual se poderá estar a questionar tudo aquilo que está a ser feito neste exercício de simplificação. Resumindo, em nossa opinião, este exercício de simplificação faz sentido se de facto for inserido no quadro de uma reforma intercalar da PAC, não estando nós de acordo que este processo de simplificação o possa substituir ou invalidar. Em segundo lugar, entendemos que há que clarificar, simplificar para quem e em que sentido. Na nossa visão, existem diferentes modelos de produção e diferentes tipos de exploração, e aquilo que defendemos é que este processo de simplificação deverá ser direcionado essencialmente para os pequenos agricultores e para a agricultura familiar e também para as produções destinadas a um processo de comercialização e consumo de proximidade, no sentido de um tratamento diferenciado na aplicação das regras, quer em face da dimensão das explorações, mas também em face do destino das produções, nomeadamente se são destinadas ao mercado nacional, ao mercado europeu ou a países terceiros. Por outro lado, entendemos que um processo de simplificação da PAC não pode estar dissociado de uma alteração quer das diretivas quadro, quer de outros regulamentos base que implicam diretamente, por exemplo, com as questões da condicionalidade.
dar aqui alguns exemplos. Relativamente, por exemplo, à Diretiva Quadro da Água. Em nossa opinião, há que alterar a regra da dimensão das faixas de proteção ao longo dos cursos de água relativamente às regiões de montanha. E estou aqui a falar especificamente em relação às regiões de montanha, que são regiões de minifúndio, onde, de facto, o estabelecimento destas faixas, com uma largura que vai de 2,5 metros a 5 metros do leito de cheia, impede, objetivamente, a utilização destes terrenos, grande parte das vezes da totalidade dos terrenos, que nestas regiões são de facto os terrenos mais férteis e onde nestas regiões a questão da superfície agrícola útil é muito escassa. Outro exemplo relativamente à diretiva das aves e habitats. Em nossa opinião, há que alterar as condicionantes nas áreas de rede Natura, no caso de pequenos projetos ou de pequenas intervenções. Consideramos que, mais uma vez, aqui não podem ser aplicadas regras e procedimentos de uma forma horizontal, independentemente da dimensão dos projetos e independentemente da dimensão das intervenções que se querem fazer. Relativamente à Diretiva do Uso Sustentável dos Produtos Fitofarmacêuticos, mais um exemplo. Entendemos que há que alterar a obrigatoriedade de aplicar todos os princípios da proteção integrada no caso das pequenas explorações, como, por exemplo, o da obrigatoriedade dos registros detalhados que representam, na nossa perspectiva, uma carga burocrática e excessiva e que não é justificada para os pequenos agricultores. Em relação, por exemplo, à questão dos regulamentos relativos ao bem-estar animal, consideramos que há que alterar a horizontalidade das regras que não têm em conta a dimensão das explorações. Um exemplo muito prático. A obrigatoriedade, no caso dos bovinos, dos produtores terem de ter bebedouros automáticos e não poderem ter os animais em piso térreo. Isto independentemente do número de animais que os produtores detêm. Ou seja, os produtores são obrigados, tenham um animal, tenham 2 animais ou tenham 1000 animais, a deter bebedouros automáticos na sua exploração e a não poder deter os animais em pisos térreos. Relativamente aos regulamentos relativos ao sistema de identificação animal, uma questão de grande importância para a pequena agricultura e para a agricultura familiar. A nosso ver, há que criar um sistema simplificado de identificação animal, principalmente ao nível dos pequenos ruminantes, dirigido para os pequenos produtores cuja produção é consumida local ou regionalmente e onde, por esta razão, pela razão de ser consumida esta carne local ou dentro da própria região, a rastreabilidade da origem da carne não carece de processos tão complexos como aqueles a que atualmente os produtores estão obrigados, nomeadamente com a questão da identificação eletrónica. Entendemos que aqui a solução pode passar, por exemplo, por um sistema básico de identificação coletiva dos animais ao nível da exploração. Por último, e para terminar, em relação ao objeto do processo de simplificação que está aqui em discussão, 2 propostas muito concretas. Uma relativamente ao greening e à questão da diversidade de culturas. Aquilo que nós consideramos é que esta diversidade de culturas tem de poder ser atestada ao longo de todo o ano e não só durante o período de controle, que é de 1 de fevereiro a 31 de julho. Por outro lado, consideramos que deve poder ser atestada em diferentes momentos e não num só momento, como está estabelecido. O exemplo que damos é o do caso dos produtores de leite, que neste período do controle aproveitam todas as suas áreas para fazer milho de silagem. E esta obrigatoriedade de diversificarem culturas e deixarem 25% com outra cultura cria, de facto, sérios problemas neste período, tendo em conta, e principalmente para os pequenos produtores, porque têm exatamente pouca área para fazer esta diversificação neste período em concreto em que têm que produzir o milho de silagem para a alimentação animal. Outra proposta concreta relativamente ao regime dos pequenos agricultores e em relação à questão da obrigatoriedade de manutenção do número de hectares iniciais que pode ditar o não cumprimento
a saída do próprio regime dos pequenos agricultores. Aqui entendemos que deve ser criada uma percentagem passível de inconformidade, à semelhança daquilo que existe no caso do regime geral, e que não seja só passível uma inconformidade de 0,1 hectares, que é aquilo que está estabelecido. E terminava então aqui a minha intervenção, agradecendo a vossa atenção, e estou aberto a perguntas que queiram colocar. Bardzo dziękuję. Muito obrigado pela segunda apresentação deste primeiro painel e relativamente ao impacto da última reforma nas pequenas explorações agrícolas, deveríamos pensar nisso também, do ponto de vista da simplificação, as áreas até 10 hectares, tendo em mente também as zonas de interesse ecológico. No fundo, houve uma melhoria que foi introduzida a pedido da nossa Comissão Parlamentar, que tem em mente precisamente as pequenas explorações agrícolas do ponto de vista da burocracia e da administração. Eu proporia agora que passássemos a ouvir os nossos coordenadores. Em primeiro lugar, o Sr. Dess, que é coordenador do grupo PPE. Faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado a ambos os oradores. Vou começar com a segunda intervenção. Sr. Gonçalves, quero lhe agradecer aquilo que disse. Aquilo que explicou tem que ver com aquilo que eu digo muitas vezes aqui. Na verdade, as exigências que se fazem no que se refere à proteção dos animais afetam mais os pequenos agricultores e não os pequenos agricultores. Na verdade, são nos explorações que têm 10, 15 animais que são mais afetados por estas reformas. Na verdade, nós na última reforma tentamos mudar as coisas e a redução para 15 hectares é algo que nos parece positivo, as alterações à dimensão das explorações. Em relação ao Sr. Hemmerling, posso apoiar a tudo aquilo que disse sobre as consequências da reforma da PAC. E eu tenho dito isso ao comissário responsável por esta área. Na verdade, nós precisamos de avançar com esta reforma em duas fases. Por um lado, na aplicação da reforma do PAC neste ano, vamos ter dificuldades. Existem já dificuldades concretas e, portanto, há necessidade de nos desviarmos um pouco daquilo que nós próprios tínhamos aqui decidido e eu já dei alguns exemplos aqui. Nós fomos sempre da opinião que as penalizações deviam ser que nos casos em que existem cantos entre as áreas agrícolas e as regiões à volta. Na verdade, algumas administrações, nomeadamente alemãs, já nos disseram que estas zonas em canto, em ângulo, não podem ser consideradas. Na verdade, a Comissão já disse que o objetivo destas áreas, destas faixas, era determinado. Nós pensamos também que sem alterações concretas aos instrumentos jurídicos de base, ao direito de base, não será possível levarmos a cabo uma verdadeira simplificação da PAC. É necessário intervirmos no direito de base, nos instrumentos jurídicos fundamentais, senão tudo aquilo que nós fazemos não terá credibilidade junto dos agricultores. Durante os últimos 20 anos não houve variações tão significativas quanto isso no que se refere à implementação da PAC. Mas neste momento temos uma situação em que a aplicação poderá resultar em
implementações muito diferentes. Parece-me que há necessário que a Comissão